Queridos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos então para mais um capítulo dessa jornada bíblica com os amados irmãos. Nós continuamos hoje no capítulo 35 do livro de Gênesis, né? Estamos já passando da metade do livro. Lembrando os irmãos que aqueles que começaram hoje, nós já temos do capítulo 1 até o 34 lá no canal do YouTube. Se você quiser participar conosco dessa jornada de leitura e reflexão bíblica, a nossa ideia é que você leia, que você ouça, né, acompanhe com nós 5 capítulos por dia. Lendo 5 capítulos da Bíblia por dia, nós vamos ter lido toda ela em um ano. E desta forma, todos os cristãos que nos acompanham vão poder dizer que leram pelo menos uma vez a Bíblia todinha. E nessa brincadeira, nessa jornada maravilhosa, nós vamos conhecendo o nosso Deus, a sua forma de agir, e vamos conhecendo a nossa história, porque a Bíblia todinha é a história de um Deus apaixonado, Criador, Salvador, que fica chamando a gente, chamando a humanidade para salvar. Continuamos então no capítulo 35. Jacó volta a Betel. Eis que Deus falou com Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Em Betel erguerás um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença do teu irmão Esaú. Jacó ordenou à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora todos os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Purificai-vos, mudai vossas roupas, partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que eu fiz. Então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó os enterrou ao pé do grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Eles levantaram acampamento e enquanto partiam, Deus fez-se abater sobre os moradores de todas as cidades vizinhas um medo terrível. Por isso eles não se atreveram a perseguir Jacó e a sua caravana. Assim Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, cidade que também ficou conhecida pelo nome de Betel, que se situa na terra de Canaã. Lá Jacó construiu um altar, colocou o nome do lugar El Betel, o Deus de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo com medo do seu irmão. Então morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada abaixo de Betel, sob o carvalho sagrado que fica ao sul de Betel, que passou a ser chamado de Alon Bacut, carvalho das lágrimas. Deus apareceu ainda a Jacó quando esse regressava a Padã-Arã e os abençoou. Então Deus lhe declarou: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Teu nome será Israel, tanto que é chamado de Israel até hoje. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo, multiplica-te, uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Eu te dou a terra que dei a Abraão e a Isaque. Darei toda essa geração a ti, toda essa região a ti e a tua posteridade depois de ti. Quando terminou de profetizar,
Deus elevou-se do lugar onde estivera, falando com Jacó. Então Jacó escolheu uma pedra e a colocou como coluna no lugar em que Deus lhe falara. Derramou vinho e azeite sobre ela como uma oferta de libação. Passou a chamar de Betel o lugar onde Deus tinha falado com ele. Jacó e sua família partiram de Betel, e quando faltava uma pequena distância para chegar a Efrata, Raquel começou a dar à luz em meio a dores além do normal, e o parto foi muito difícil. Enquanto padecia, tentando dar à luz, a parteira encorajou: "Não temas, um filho saudável terás." No momento em que estava prestes a deixar esta vida, porque estava morrendo, deu ao seu filho o nome de Benoni, filho da minha aflição. Entretanto, Jacó chamou de Benjamim, filho próspero, ou filho do meu amor, filho da minha felicidade. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, e que em nossos dias se chama Belém. Jacó erigiu uma estrela sobre seu túmulo, e é conhecido o marco do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Depois Israel partiu dali e armou seu acampamento diante de Migdal-Eder, a torre de vigia do rebanho. No tempo em que Israel habitava naquela região, Ruben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Juda, Issacar e Zebulon. Os filhos com Raquel foram José e Benjamim. Os filhos com Bila, a serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos com Zilpa, a serva de Lia, Gad e Aser. Esses, portanto, foram os filhos de Jacó nascidos em Padã Arã. Mais tarde, Jacó foi morar junto com seu pai Isaque, em Manré, próximo de Kiriat Arba, também chamada de Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos e expirou. Ele morreu, reuniu-se a sua parentela no mundo dos mortos, idoso e farto de dias. Seus filhos Esaú e Jacó cuidaram do seu sepultamento. Infelizmente, queridos, nenhum servo de Deus comete os atos pecaminosos por engano. Esses atos, eles são coisas óbvias que desagradam a Deus. Ninguém peca por engano. O pecado é uma escolha que agrada os desejos pervertidos do pecador. Quando a prática do pecado faz parte da vida do servo de Deus, ele está claramente sendo um servo do pecado, ou melhor, do diabo. E, portanto, ele necessita desesperadamente ser reavivado pela palavra de Deus. Dos versos 1 até o verso 9, nós vamos ver que o pecador sabe exatamente tudo o que fez para ofender a Deus. E quando alguém está determinado a encontrar com Deus e busca conhecê-lo de todo o coração, ele se arrepende dos seus caminhos e ele age como um verdadeiro adorador diante de Deus. Jacó exigiu que a família se livrasse e se purificasse dos ídolos para entrar na presença de Deus. Perceberam? Jacó percebeu, se arrependeu e ele exigiu que a família se livrasse e se purificasse dos ídolos para poder entrar na presença de Deus. Mandou que trocassem as roupas, que tirassem os ornamentos, que enterrassem os ídolos, as imagens, os deuses. Ele sabia que devia purificar antes de adorar.
A purificação de um lar é o início da adoração. A gente não começa a adorar em um lar. A gente começa a purificar para adorar. Quando a gente começa a purificar o nosso lar, já é o início da adoração. Deus já prontamente se coloca na posição para receber a nossa adoração. Porque ninguém purifica se não for para adorar. Mas também ninguém adora sem antes purificar. Porque Deus não recebe a adoração sem antes o adorador se purificar. Quando o pecador reconhece Jesus como Senhor e diz que quer servi-lo, ele renova a aliança com esse pecador. No exato momento, queridos, em que eu digo, Senhor, eu entendi a tua palavra, eu quero te servir. Então Deus renova a aliança e recebe a nossa adoração. E nos ajuda a consertar os erros do nosso passado, lembram? Foi assim com Jacó. Quando Deus renovou a aliança com Jacó, ele iniciou mudando o nome dele de Jacó para Israel, lembram? Para que ele soubesse que ali estava nascendo um novo homem, portanto, era um novo caráter. Precisou morrer Jacó para nascer Israel. O novo nascimento. Aqui no verso 11, Deus reafirma a promessa de fazê-lo pai de muitas nações. No verso 12, ele reafirma a promessa de dar aos seus descendentes a terra que prometeu a Abraão e Isaque. E a partir do verso 13 até o 20, depois de ter vivido uma experiência real e concreta com Deus, ele vai passar a por coisas muito ruins ainda. Raquel, a esposa amada de Jacó, morreu com a sua segunda gestação. Mas antes de morrer, ela ainda teve tempo de dar o nome ao bebê, Benoni, filho da minha aflição. Tamanho é o egoísmo desta mulher. Mas Jacó mudou para Benjamim, que significa, né, o filho da mão direita. Ai, perdão. Os versos 21 até o 29 vão mostrar que mesmo quem amadurece no relacionamento com Deus e passa por uma transformação, não fica imune às imagens, não fica imune às amarguras, aos sofrimentos da vida, não fica imune às imagens que são a consequência do nosso pecado. Mesmo depois que Jacó amadureceu no relacionamento com Deus, ele foi transformado, mas ele passa por amargura e sofrimento terrível. Infelizmente, o pecado estava muito vivo nessa família. Rubem teve um caso com a concubina do seu pai. Isaac faleceu com 180 anos. Jacó veio ao funeral, mas nunca mais viu a sua mãe. As pessoas preferem criar deuses que elas possam carregar de um lado para o outro. É tão insensato, né? Porque
Uma pessoa sábia e inteligente vai querer ser carregada pelo seu Deus, né? Esses deuses que as pessoas criam pode ser roubado, enterrado, mas elas não querem abrir mão deles, dos seus rituais espirituais, das suas bugigangas para adorar e servir ao único Deus verdadeiro. É tão difícil, queridos. É tão difícil para as pessoas. A idolatria é uma coisa tão terrível, um pecado tão terrível, é uma ofensa tão grande a Deus. Jacó exigiu que as pessoas deixassem que todo aquele povo, que toda a sua família abandonasse os seus ídolos, enterrasse os seus ídolos para servir o único Deus. Hoje nós vemos nas igrejas, até mesmo nas igrejas, né, são tantos rituais, tantas superstições. As pessoas não querem abrir mão dos seus rituais, dos seus ídolos, para adorar o único Deus verdadeiro. Elas ainda não entenderam que Ele é suficiente. Elas não têm Ele como Senhor suficiente das suas vidas. Porque se Ele é suficiente, eu não preciso de mais nada. Eu abro mão de todo o resto. Abre mão dos teus ídolos, joga fora, querido. Chama a tua família para se arrepender e joga fora todos os ídolos, todos os rituais, todas as superstições. Enterra tudo isso e convida todos, convoca todos para servirem o único Deus verdadeiro e todo-poderoso, que pode salvar e que pode condenar. A santificação, queridos, exige renúncia de tudo que nos separa de Deus. Era o que Jacó estava fazendo. Quando ele resolveu santificar a sua vida, ele sabia que ele precisava renunciar. E estava chamando a família para renunciar. Nós precisamos renunciar a tudo que nos separa de Deus. A vaidade é um dos maiores ídolos da humanidade. A família de Jacó teve que abrir mão dos deuses, das imagens, das roupas impróprias, dos ornamentos, para se encontrar com o Deus verdadeiro. Eles tiveram que abandonar o antigo estilo de vida. Distante de Deus, quando nós vivemos distante de Deus, nós pensamos que os vícios, os artigos de vaidade, como as pulseiras, os pingentes, as correntes, os brincos, as argolas, os piercings, as maquiagens, as tatuagens, os cabelos, as unhas tingidas, as roupas caras, indecentes, os extravagantes. Enfim, longe de Deus parece que tudo isso não importa. Não tem nenhuma importância, queridos. Longe de Deus, isso tudo é lixo. E quando nós encontramos de verdade, quando nós temos um encontro com o nosso Deus, e que a gente entende que tudo é vaidade, que tudo isso é vaidade, e que todo tipo de vaidade é uma forma de idolatria. Então, nós entendemos que tudo o que nós temos, tudo o que nós temos, tudo o que nós temos pode nos separar de Deus. Se tudo o que nós temos for Deus, então nada nos separa dele.
Queridos, tudo o que nós temos dificuldade de abrir mão, tudo o que nós temos dificuldades de abrir mão é uma forma de idolatria e nos afasta de Deus. Pensa nisso. Medita nisso. Tem alguma coisa que eu tenho, que eu carrego? Tem alguma coisa na minha vida que eu tenho dificuldade de abrir mão? Se eu tenho, é idolatria. E se é idolatria, isso me afasta de Deus. É hora de abrir mão. Larga tudo para servir esse Deus que pode tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Deus abençoe a todos, queridos. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Amém.